11 de outubro de 2024, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sextou, sexta-feira, chegamos ao fim de mais uma semana. Louvado seja Deus por tudo que vivemos nessa semana e que agora nós começamos o fim de semana, momento de confraternizarmos com a família, com os amigos. Louvado seja Deus. Vos acolho com a paz de Jesus e nós vamos meditar nesta manhã dessa sexta-feira a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que creem, os crentes, são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito na lei, no livro da lei. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente porque o justo vive pela fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos ao longo dessa semana, né? Ontem eu fiz uma rememória, vamos dizer assim, e nós pudemos lembrar como começou a carta aos Gálatas, e hoje, sexta-feira, é a continuação na sequência dos mesmos episódios. Qual episódio? Nós percebemos que Paulo ele está um pouco irritado com a comunidade da Galácia. Por quê? Porque ele ensinou a fé por meio da pregação. E os Gálatas agora estão fazendo adesão a práticas rituais judaicas. Ora, mas nós não somos mais judeus. A lei antiga é antiga, ficou para trás. Nós agora pregamos a fé em Jesus Cristo, isso basta. Não precisa de ritualismos, não precisa de circuncisão, não precisa de preceitos judaicos. Então, é esta briga que Paulo está fazendo com os Gálatas, e é sobre isso que ele está escrevendo. E hoje é a continuação, no mesmo sentido, dessa discussão, né? Olha só, irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Então Paulo está dizendo o quê? Não é somente quem pratica o ritualismo judaico que está ou será salvo, mas quem crê, né? Então a fé, aqui segundo Paulo, ela se torna um critério e o critério de salvação por excelência. Algo muito importante para nós aprendermos, né? Por quê, minha gente? Porque também na nossa vida espiritual, na nossa prática religiosa,
nós também nos utilizamos de ritos, nós nos utilizamos de leis eclesiásticas. A igreja tem muitas leis, muitos preceitos, né? Ritos, leis, preceitos e modos de se fazer as coisas. E essa é a nossa fé, essa é a nossa vida, essa é a nossa igreja. Aliás, na nossa própria vida cotidiana, nós vivemos sobre as leis que nós impomos sobre o nosso cotidiano, né? Pega, por exemplo, você de manhã. Pela manhã, você acorda, você levanta, você sempre coloca o primeiro pé no chão. É um ritualismo. Aí você levanta, aí você vai ao banheiro, aí você faz todo aquele ritualismo que você sempre faz a mesma coisa. Aí você vai fazer café. Aí vocês percebem que nós seguimos, a nossa vida é uma vida ritual. E ainda assim Paulo está dizendo, não tem problema isso. Mas nós temos que ter consciência do que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. E se toda essa prática ritual, as nossas manias, as nossas conveniências, né, os nossos hábitos, se tudo isso não nos leva a Jesus Cristo, a fé em Cristo, de nada vale, não serve para nada no quesito de salvação. É isso que Paulo está tentando dizer, né? E não sei se a gente consegue assimilar muito isso. Sabe por quê, minha gente? Porque também nós vivemos uma vida espiritual, uma vida de fé muito ritualística, né? E nós corremos o risco de estar vivendo igual a comunidade da Galácia, os Gálatas, né? Observando leis e, por fim, aquilo que é principal, que é a intimidade com Deus, que é a intimidade com Jesus Cristo, que é conhecer o nome de Jesus, que é conhecer a doutrina, às vezes passa despercebido, nós não percebemos, e nós lá na prática de preceitos. E eu vou dizer a vocês, minha gente, de maneira muito sincera, né? Eu tenho dito isso ao longo dessa semana que nós estamos explorando e refletindo essa carta aos Gálatas. Tem muita gente na igreja que vive pela lei. E eu digo com vocês de maneira assertiva, porque nós padres, nós atendemos as pessoas, né? Nós observamos as pessoas, nós vamos convivendo com as pessoas. Tem muita gente que possui uma espiritualidade muito elevada, né? Às vezes nós padres convivemos com pessoas muito mais elevadas que nós mesmos, leigos mais elevados que nós, né? Acontece, claro, cada um está num patamar, mas nós convivemos com muita gente que ainda vive pela lei religiosa. Sabe, a pessoa que vai na missa, a pessoa que vai na missa, tá lá, tudo, mas é como se ela não estivesse. Ela tá lá porque ela precisa abençoar a semana dela. Ela tá lá para cumprir um preceito. Ela tá lá para cumprir algo que ela colocou como meta. Mas essa pessoa não tem intimidade com Jesus. Ao longo dos seus dias ela não reza, ela não conversa com Deus, ela não manifesta sinais cristãos no meio das pessoas com quem ela convive. E acontece muito isso, minha gente. Muito, 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 muito. E a palavra de hoje, né, tanto quanto a palavra dos outros dias, mais uma vez vem nos questionar sobre como nós estamos vivendo a vida de fé, como nós estamos vivendo a vida de igreja, né? Muito, muito importante nós refletirmos. Nós vamos acompanhar no texto aqui, né? Hoje foi proclamado o capítulo 3º dos Gálatas, né? Da carta de São Paulo aos Gálatas. E nós podemos acompanhar aqui no versículo 11, né? Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente porque o justo vive pela fé, né? O que Paulo está dizendo? Vocês estão achando que vocês vão poder ser considerados santos porque vocês praticam a vida religiosa certinho, fazem os preceitos, né? Fazem tudo certinho, tal, e por isso vocês são santos? Vocês estão enganados. Pela lei,
ninguém se justifica perante Deus, porque a santidade de Deus está infinitamente maior do que você, né? Às vezes, minha gente, partilhando um pouquinho a experiência sacerdotal, né? Às vezes eu me deparo com algumas pessoas, ou às vezes algumas famílias, né? A pessoa chega para você com cara de, né, de Santa Teresa do Menino Jesus, né? Sabe aquela pessoa que é toda santa, puritana, sabe? E se percebe no jeito de falar que a pessoa já tem uma prepotência, né? Parece que ela descobriu Jesus antes de você. Olha, eu tô falando como sacerdote. Tem gente que acha que vive... tem gente que se acha mais católico do que o Papa, né? É bem essa experiência. E a pessoa, no fundo, por detrás desse pietismo, desse religiosismo, né, existe uma pessoa muito soberba, no fundo, que se acha não necessitada de Deus. Sabe por quê? Vou ser bem sincero com vocês. Quando a gente se percebe pecador, quando a gente se percebe pequeno diante de Deus, né, a gente se mostra assim. A gente não fica mais aqueles discursos, sabe? Aqueles discursos melosos, religiosos, sabe? Aquele pietismo falso, aquelas coisas. Quando a pessoa está desse jeito, você percebe, pode ver por trás. Por detrás tem grandes pecados, sobretudo a soberba. Pode perceber, né? Eu não tenho mais dúvida sobre isso. No fundo, minha gente, a palavra de Deus é o que eu sempre falo nas minhas pregações. A palavra de Deus é um grande convite a nós vivermos de maneira equilibrada a vida cristã, né? De maneira equilibrada. Você tem que ir crescendo nos valores, ir crescendo na amizade com Deus, ir crescendo no amor do próximo. E só essas situações já são grandes desafios para nós, sabe? Já são grandes desafios. O texto de hoje está dizendo: o justo vive pela fé. Vive pela fé. E a fé, ela nos aponta ao transcendente. Sabe? O que nós conseguimos fazer, os nossos esforços, aquilo que a gente corre atrás para fazer, tudo bem. Pode até ser mérito nosso. Só que é insuficiente para a nossa salvação. Sabe? Nós precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos, minha gente, para atingirmos a plenitude do céu. Ninguém vai entrar no céu se não for por meio de Jesus, né? Então é aquela coisa, sabe? Sendo bem objetivo para vocês, nós precisamos encontrar um meio termo. Deus, ele espera, aliás, eu disse na minha homilia ontem, que eu fui celebrar na comunidade Nossa Senhora Aparecida, da paróquia Nossa Senhora da Piedade, né, em Várzea Paulista, fui celebrar, e eu falei, nós precisamos compreender que a nossa vida espiritual, ela consiste de duas iniciativas. A iniciativa primaz, que é a iniciativa de Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos colocou nos caminhos onde nós trilhamos, os caminhos onde nós nos encontramos, a iniciativa de Deus. Só que não basta essa iniciativa, é preciso uma segunda iniciativa, que é a iniciativa humana. Ou seja, Deus, ele também espera que nós realizemos aquilo que cabe a nós, né? Então, se você tem algo que você sabe, eu preciso fazer isso, vá lá e faça. E o resto que não depender de você, o que fugir das suas mãos, né? Entrega para Deus, que Deus faz. Deus faz. Isso é muito importante a gente ter consciência disso, né? E aí nós continuamos avaliando o texto, né? A lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha só, que bonito. Então nós vemos aqui o que, minha gente? Né? Vamos dizer assim,
uma explicação do que significa a lei. A lei representa, de maneira geral, minha gente, o nosso descumprimento na prática do amor retributivo a Deus, né? Nós não podemos, minha gente, ter a pretensão de achar que nós retribuímos a Deus aquele amor que Ele mesmo nos oferece, né? Deus, Ele nos ama de maneira infinita. E nós, quando vamos devolver esse amor, nós somos muito frágeis. Nós somos muito pequenos, né? Por isso que a lei é maldição, né? Quando Deus Ele entrega 100, nós conseguimos retribuir a Ele 2, 1, né? Então, consegue perceber? Não seja um competidor com Deus. Não seja um concorrente com Ele. Simplesmente nos sintamos amados, usufruamos do amor de Deus e nos sintamos dependentes dEle. Então eu termino essa reflexão de hoje dizendo a você, meu querido filho, minha querida filha, Deus, Ele tem alegria em perceber que nós estamos a nos sentir dependentes dEle, né? E assim deve ser. Nos sintamos dependentes de Deus. Deixemos que Deus seja Pai. Isso basta. Deixemos que Deus cuide de nós. Que essa verdade possa permear os nossos corações nesta manhã dessa sexta-feira. Desejo a vocês um excelente fim de semana, cheio de Deus, cheio de paz, cheio de alegria. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.